Olá, e nesse vídeo eu quero trazer duas grandes lições que essa grave crise do coronavírus trouxe para mim e que eu imagino que ela possa estar sendo compartilhada aí com várias pessoas, e a intenção aqui é contribuir então com as experiências que a gente tem vivido. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando ele em julho de 2020 e a gente nesse período ainda está vivendo muito seriamente essa crise enfrentada aí pelo Covid-19. E nesse momento também eu atuo como representante comercial autônomo e faço serviços também, prestação de serviços de mentoria e de treinamentos para empresas ou para pessoas e negócios, voltado para a área de vendas, para a área de desenvolvimento pessoal e atendimento ao cliente. Em todas essas áreas eu tive reflexos negativos em função da crise, como suspensão de contrato, anulação de contrato e postergação de serviços para período pós-crise. Então, essas duas coisas que eu tenho atuado em função desse cenário de crise, a primeira delas, a grande lição que eu tiro, é a questão do planejamento. E aqui, o planejamento mesmo, na questão de planejamento financeiro, ou reserva de emergência, que eu acho que essa é uma grande lição que todos estamos tendo que aprender, e não é a primeira vez que a gente vem enfrentando crises, mas como essa eu acredito que é uma crise global e um pouco mais intensa, eu acho que essa é a grande lição, que a gente precisa ter um bom planejamento financeiro para situações de emergência. E com certeza, como ela não é a primeira, eu também acredito certamente que ela não será a última crise. Então acho que é uma grande lição que a gente precisa aprender, é ter um bom planejamento financeiro, ter uma reserva financeira, porque certamente momentos como esse, talvez não tão sérios, mas eu acredito que vão voltar a acontecer na nossa geração. E essa importância do planejamento também trazendo para a minha área específica de atuação, que é a área comercial, a área de vendas, e aqui vale para o representante comercial autônomo, para o vendedor CLT, ou para o gestor comercial, enfim, para quem trabalha com renda variável, é uma grande lição que a gente também precisa entender, que a renda variável, como o próprio nome diz, ela vai ter momentos em que ela vai acontecer e pode ser que em momentos ela não aconteça. Então esse planejamento financeiro ele é essencial, principalmente também para quem trabalha em vendas, porque a pessoa precisa saber trabalhar com o dinheiro de forma que em momentos ele vai existir, em momentos ele pode não existir, porque depende das vendas que a gente está fazendo e do dinheiro entrando ou não, né, nesses períodos. E a segunda grande lição, e essa aqui eu tenho certa propriedade para falar, que a minha carreira toda, ela foi, a maior parte dela embasada nessa lição que eu quero compartilhar, é a lição de ter e manter um bom relacionamento com as pessoas. E aqui principalmente com as pessoas que você tem alguma relação de negócios. Então o meu exemplo aqui, as minhas principais despesas, e aí cito aluguel, despesas de alguns outros serviços contratados, todas eu consegui renegociar nesse momento difícil. Seja renegociação para redução de valor ou uma renegociação para postergação de prazo. E essa facilidade nessa negociação, nessas renegociações, elas foram permitidas justamente pela manutenção de um bom relacionamento que eu mantenho com essas pessoas. Então essas lições eu quis compartilhar aqui com vocês, que eu acredito que elas podem agregar, independente
do tempo que você esteja assistindo esse vídeo, mas são lições aí em função de uma grave crise mundial que eu acredito que servem aí para qualquer momento de crise pequena ou grande que possam surgir na nossa vida. Tenha sempre um bom planejamento e uma reserva financeira prevendo situações difíceis, seja você uma pessoa física, funcionário ou um empresário, e mantenha bons relacionamentos nos seus negócios, seja com seus clientes para continuar trabalhando com eles, ou seja nos seus fornecedores, nos seus prestadores de serviço, porque em determinado momento que qualquer crise surgir, você vai precisar conversar com essas pessoas e o bom relacionamento vai permitir que você consiga resolver essas situações de forma mais fácil e mais simples. Então, se você curtiu esse conteúdo, segue o meu canal também no YouTube. Meu canal é Robson Risati e eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. E curta e compartilhe com quem você acredita que também pode estar precisando de uma forcinha, e quem ainda não teve a iniciativa de fazer renegociação com seus parceiros, seus fornecedores, seus contratos, ainda dá tempo, porque como eu disse aqui, em julho de 2020 a gente ainda não tem prazo para essa crise terminar. Então só depende de você.